Olá, tudo bem com você, queridos amigos dos canais Fala Sério Pastor e do meu também, Michelson Borges. Estamos aqui de novo, Pastor Eleazar e eu, uma parceria que já dura anos, para fazer um vídeo conjunto aqui, bater um papo, conversar sobre um assunto que nos preocupa, um assunto importante também. E já peço que você se inscreva, então, não só no canal do Pastor Eleazar, Fala Sério Pastor, mas no meu também. Pastor Eleazar, sua saudação inicial aí para os amigos. Ô, Excelência, eu estou aí completando 2 anos agora no dia 12 de novembro. O canal Fala Sério Pastor começou no dia 12 de novembro do ano retrasado, né, 2019, e assim, estamos chegando aos 70.000 inscritos. Um dia eu Amém. chego lá nesses 300 aí. Mas Eu se já estou esses 200 e pouco, né, Excelência? Fale. Já estou há 10 anos nesse caminho aí, então logo, logo você alcança. Você tem, graças a Deus, tido um bom crescimento aí também nas redes sociais. Amém, amém. E aí, com esses tantos de seguidores do canal do Pastor Michelson, se alguns deles disserem, vamos também inscrever lá no canal do Pastor Eleazar, e vai dar certo. Eu É quero para chegar já. aos 70. Chegar aos Recomendo, 70. recomendo a todos aí. Se inscrevam lá, se inscrevam, compartilhem os conteúdos, né? Acione o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, porque é conteúdo bom. Graças a Deus, vale a pena. Inclusive, eu vou estar repaginando o canal. A gente vai ter uma layout nova, tem um profissional, o Aizamak, ele fez toda a estrutura nova do canal, com um novo logo, um logotipo diferente, com um conceito mais assim interessante, uma identidade visual, cores, enfim. Lá para o dia 12 a gente vai reinaugurar o canal e eu vou trazer um vídeo muito interessante. A gente vai falar sobre videogames, Free Fire, e outros videogames aí que são bem complicadinhos. Eu vou ver se eu já consigo mandar esse vídeo aí tão importante como uma espécie de comemoração, tá bom? Bom, é bom renovar, né? De quando em quando aí. Ok, pastor Eleazar, nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que é bastante preocupante, né? Eu selecionei aqui três conteúdos. Podem parecer diferentes, mas no fundo tem aí um elemento comum neles aqui. Eu quero até ler aqui alguma coisa para os nossos amigos. Vou começar aqui com uma matéria do El País, famoso jornal El País, a ascensão do narcopentecostalismo no Rio de Janeiro. Você ouviu bem, tá? Narcopentecostalismo. E diz assim o lead aqui da reportagem: parte da cúpula da facção Terceiro Comando Puro se converteu a igrejas evangélicas neopentecostais, traficantes. Mas você está pensando, talvez, que bom, né? Eles se converteram. Espera um pouquinho. Peixão, chefe do crime no conjunto de favelas chamado de Complexo de Israel, se refere aos seus soldados como exército do Deus vivo. Bem, a matéria começa aqui falando sobre o Alcorão, sobre a Bíblia e tal, e depois vai falando o seguinte, que esse pessoal aqui que está sendo chefiado pelo tal do Peixão, esses traficantes, eles não se converteram de verdade. Na verdade, eles ainda continuam armados, continuam traficando drogas, continuam cancelando alguns CPFs por aí e dizem usar a Bíblia como inspiração. Então eu fiquei assim chocado, né, de ver essa mistura. Inclusive encontraram na casa de um traficante aqui, disseram que tinha lá um bunker, né, na casa dele, debaixo da casa dele, e nesse bunker tinha ali um colete à prova de balas, munições e uma Bíblia que esse indivíduo estudava ali. Enfim, a matéria do El País, quem sabe a gente pode deixar depois na descrição do vídeo, né, pastor Eleazar, o link para você conferir com os próprios olhos, porque pode parecer uma coisa muito louca aqui, né? Mas, enfim, foi noticiado, há nomes aqui, a reportagem bem feita, e eu fiquei chocado de ver neopentecostais traficantes, que usam o nome de Cristo, o nome de Deus e a Bíblia para sei lá o quê, né? Enfim, a gente sabe que o tráfico, não precisa nem chover no molhado muito, mas o tráfico é o tipo de coisa que destrói vidas, destrói famílias, arrasa com a sociedade, eles matam impiedosamente, enfim. A outra matéria, claro que o assunto não tem nada a ver com esse aqui, né, mas eu quero só puxar aqui de novo, repito, né, é a questão do pano de fundo da relação com a Bíblia.
A outra matéria foi Eu publicada queria, no eu queria jornal. falar uma coisa antes de você ler essa matéria, Vai lá, pastor. pastor Michelson. É válido a gente ressaltar aqui a nossa. Quando nós falamos sobre este assunto, né, o narcotráfico dentro do pentecostalismo, nós não estamos aí necessariamente inferindo que os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais concordem com estas práticas, ou que as igrejas neopentecostais elas estão envolvidas com essas práticas, jamais não é nosso objetivo aqui. Entretanto, o que nós estamos aqui traçando como plano de fundo é uma tendência recente de algumas pessoas fazerem uso da Bíblia para solidificar, para embasar, Justificar. justificar as suas práticas pecaminosas. E até, eu diria, pastor Michelson, com base nisso que você leu aí, se esconder. Olha, para que um subterfúgio melhor, para que um esconderijo melhor? Eu me converto, eu me pouso de cristão, de pentecostal, de neopentecostal, e assim eu vou usando como fachada a religião, a Bíblia, a fé, para continuar traficando, para continuar matando, para continuar, enfim, fazendo todas as coisas erradas. Então a gente vai perceber que esta tendência recente, ela vai caminhando por várias vertentes. O pastor Michelson leu agora sobre a questão do narcotráfico, mas não para por aí. Pode ler a próxima matéria, excelência. Vamos lá. Sim, essa ressalva foi muito importante, né, pastor? Porque realmente o que existe, até essa matéria aqui do El País, ele faz uma recapitulação aqui, o que existe é uma intolerância também. Alguns desses grupos ditos, né, é bom enfatizar aqui, ditos pentecostais ou neopentecostais, traficantes, na verdade, chegaram até a bater em pessoas de religião, com religião de matriz africana, quebraram terreiros, né? Quer dizer, uma intolerância, né, uma violência contra outras religiões. Nós pregamos a liberdade religiosa irrestrita para todas as pessoas, a menos que, claro, haja ameaça à vida de outras pessoas, enfim, né? Mas nós, adventistas, sempre defendemos a liberdade religiosa. Cada A pessoa gente tem a não liberdade concorda de... com as práticas, né, excelência? Assim, você tem uma pessoa tem uma visão, a pessoa que tem a religião de matriz africana, ele tem lá a visão dele, nós não concordamos, mas concordamos com o direito que ele tem de exercer a fé que ele quer. Aí vamos dialogar, vamos conversar, vamos até disputar, se for o caso, né? Com base na Bíblia, com base na boa ciência, com base, enfim, vamos argumentar, conversar sobre isso, isso é previsto, né? Mas o respeito, ele sempre cabe. E a matéria aqui lembra realmente de uma ocasião infeliz lá em que esses ditos, né, pentecostais foram violentos ali, intolerantes com pessoas de religião de matriz africana. A outra matéria foi publicada no Estado de Minas, no jornal Estado de Minas, e tem como título Homofóbicos cretinos se escondem atrás de religiões e livros sagrados. Aqui começa falando sobre, na verdade, começa falando sobre uma confusão muito comum, né? Eu vi isso muito no tempo da faculdade, por exemplo, pessoas que queriam ali falar contra o cristianismo e confundiam tudo, né? Citavam a Inquisição, as cruzadas, e eu era obrigado, me vi obrigado a dizer que, olha, amigo, o que você está descrevendo não é o cristianismo, é um catolicismo intolerante lá do passado, né? Que se valeu desses recursos violentos aí para levar avante suas pretensões, enfim, não confunda, né? É um anacronismo e uma falta de honestidade para com a história. O cristianismo primitivo nunca foi violento, né? Nunca levou. Pelo contrário, os primeiros cristãos morreram pela fé, não mataram pela fé. Então a matéria começa dando tom assim, já para querer comparar com outra coisa, dizendo que os cristãos são intolerantes, são violentos, por aí que É vai o negócio. como, é como chegar, Michel, e pastor Michel, se dizer que você pega uma facção, sei lá, o Comando Vermelho, alguma facção criminosa aqui do Brasil, e aí você pegar todas as barbaridades que eles fizeram e, sei lá, ir num outro país e dizer, olha, aqui estão os brasileiros, veja como os brasileiros são. Poxa, eles são brasileiros? Sim, eles são nascidos aqui, mas eles representam a nossa nação com todas essas maldades? A gente vai dizer, não, isso aí é um grupo à parte que tomou medidas e fez coisas que a nação brasileira, a legislação nossa, inclusive, é contrária. Você dizer que o cristianismo ele é representado pelas cruzadas ou por barbaridades ou pela Inquisição, isso não é verdade.
É verdade que pessoas usaram, né, o cristianismo para fazer as suas coisas, mas não é verdade que isso é o cristianismo. É julgar o todo por uma parte, uma das partes piores, né? E eu Exato. até digo assim, olha, a minha religião, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Minha religião não tem nada a ver com questão de escravatura, porque ela existe há enfim, 1844, né, marca ali o início do Adventismo, depois 1863, ela é organizada, é uma religião, a nossa religião, né, pastor Elza, do século XIX. Algumas questões não têm nada a ver com a nossa história, com o nosso DNA como igreja. Aliás, é sempre bom lembrar que a nossa igreja, como ela surge no norte dos Estados Unidos, num contexto abolicionista, nossos pioneiros também combateram essa chaga social, esse pecado, que White considera um pecado grave, né, o racismo. A nossa igreja ela era antirracista, abolicionista e, enfim, uma igreja engajada em algumas causas sociais bem interessantes. Sim, inclusive enviando do norte para o sul dos Estados Unidos com navios e com o filho de Ellen White, inclusive, esteve ativamente trabalhando em prol do abolicionismo ali no sul dos Estados Unidos, que era a região assim que até hoje é uma região que sofre mais do que no norte, né, em relação a esse assunto. Uhum. Então, o que alguns fazem, né, só para fazer um parênteses pequeno aqui, já fechá-lo, é importar algumas discussões que têm que ver com igrejas do Sul, algumas igrejas batistas, por exemplo, que enfrentaram esse problema social e trazem para dentro do adventismo que não tem nada a ver com isso, né? Então, quando alguns acusam a gente de cruzar as inquisições, eu digo até o seguinte, além do que eu já disse aqui, você também. Amigo, a minha religião não tem nada a ver com isso. Nós nunca estivemos envolvidos com esse tipo de coisa, né? Então, realmente é uma discussão que não faz sentido. Aqui na matéria continua o autor dizendo o seguinte, que Hitler criou e difundiu o nazismo pela Europa e, em nome do nacionalismo alemão e da mais pura raça, entre aspas, e colocou bem as aspas aqui, porque não existe raça essa ou aquela, né? Ariana matou mais de 6 milhões de judeus, além de ciganos, negros, deficientes físicos e mentais e, sim, homossexuais. O comunismo e suas variantes, socialismo, marxismo, etc., pelas mãos de assassinos como Mao, Pol Pot, Stalin e Lenin, extinguiu mais de 100 milhões de vidas humanas. E sim, igualmente, perseguiu e matou os homossexuais. Até aqui, tudo certo. Agora veja, com inveja de seus colegas, pátria e ideologia, a religião também perseguiu e assassinou, em nome dos deuses, milhões de infiéis e pecadores, como nos contam as cruzadas e as jihads. E sim, lá se foram milhares de homossexuais. De novo, a religião, que religião, né? É importante especificar, mas aqui ele começa a generalizar. Que pena, porque ele foi específico quando falou de Hitler, foi específico quando falou do comunismo, marxismo, enfim, mas no caso de religião ele abre e coloca todo mundo aí no mesmo saco, né? E, enfim, para resumir, ele vai colocar a culpa nos livros sagrados dessas religiões, como a Bíblia, por exemplo, e atribuir à Bíblia essa pecha de homofóbica, de promotora da violência. E eu fico me perguntando, eu leio a Bíblia sempre, desde que me converti há 30 anos, não sei quantas vezes já li a Bíblia, eu nunca encontrei esse tipo de coisa por lá, viu? Eu vejo, sim, uma condenação do pecado, uma condenação da imoralidade, da injustiça, da violência, da opressão, mas vejo o amor de um Deus buscando redimir, salvar o pecador. Para mim, isso sempre ficou muito claro. E para finalizar aqui, aquilo que deu o mote para esse nosso vídeo, essa semana eu li numa rede social aí um comentário que me deixou também bastante estarrecido, né? Ainda mais porque vem de alguém que se diz cristão. E ele diz assim que seria melhor conhecer a Deus do que a Bíblia. Afinal, quem salva é Deus, não as páginas da Bíblia escrita por humanos. 4 linhas nessa formatação aqui, né? É uma frase. E daria para a gente destrinchar aqui um monte de erros, né? Primeiramente, como você pode conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, se não por meio daquilo que ele revelou sobre si mesmo? Se eu não entender que a Bíblia é a revelação de Deus, eu posso crer em Buda, posso crer em Odin, Thor, Zeus, Baal, enfim, qualquer Deus vale, porque eu não estou partindo da revelação máxima dele na Bíblia. A ciência também revela o nosso Deus, né? Quem salva é Deus, e não as páginas da Bíblia escrita por humanos. Ora, é óbvio que ela foi escrita por humanos, né? Mas que foram canais inspirados por Deus para revelar aquilo que ele aprouve, que ele achou por bem revelar para a humanidade. Pastor Eleazar, vamos costurar tudo isso? Primeiramente, tem uma matéria falando sobre narcotraficantes
que se dizem neopentecostais e usam a Bíblia para justificar a sua conduta, para viver no mundo de pecado, ainda que se digam cristãos. De outro lado, vimos uma matéria que apresenta ali questões como violência, homofobia, e parece que quer cancelar a Bíblia, tanto que o título é até bem forte, né? Eu li aqui para vocês, né? Deixa eu ver de novo aqui, ó. Homofóbicos cretinos se escondem atrás de religiões e livros sagrados. Então, nesse caso aqui, está dizendo que a Bíblia é a culpada por coisas que homens pecadores fizeram e fazem, né? E, em terceiro lugar, alguém aqui dizendo que prefere seguir a Deus, a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens e ela seria algo negativo em alguns aspectos. Como que a gente pode juntar tudo isso e detectar aí, pastor Eleazar, um problema muito comum em nosso tempo? Bom, se me permite, dentro dessa última imagem que você leu aí, eu também tive acesso a essa imagem, e ela foi como esse comentário, ele foi, na verdade, uma reação a um comentário anterior que eu acho que seria interessante ler. E o comentário diz assim: quem não ama os homossexuais não conhece a Deus. Eu gostei muito dessa frase, porque essa frase, na verdade, é bíblica. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a pessoa colocou assim: olha, quem não ama os homossexuais não conhece a Deus. Quem aceita as suas práticas não conhece a Bíblia. Eu achei que ficou assim, foi muito profundo o pensamento, foi muito assertiva essa ideia de que precisamos amar, mas isso não significa que nós devemos ou nós podemos compactuar com as suas práticas. Eu amo a pessoa, mas eu discordo da sua prática. Eu tenho que amar a todas as pessoas, porque isso é bíblico, mas eu não posso aceitar as práticas pecaminosas, porque isso também é bíblico. Quaisquer práticas, né, pastor? Mesmo que fosse praticado por héteros, homossexuais, sim, enfim, qualquer pessoa. Sim, aí entra o adultério, não é? Entra o adultério, entra a fornicação, exato, qualquer tipo. Exato. E a gente deve amar todas as pessoas, a gente deve amar todos os pecadores, mas nós não devemos compactuar com os erros destas pessoas. E aí é dentro desse contexto de que quem não ama os homossexuais não conhece a Deus, e quem aceita as tais práticas não conhece a Bíblia, que veio então a resposta que dizia: é melhor então conhecer a Deus do que a Bíblia, porque afinal quem salva é Deus e não as páginas da Bíblia que foram escritas por seres humanos. Só esqueceu de completar: homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo Pedro. Eles escreveram a Bíblia. Então nós temos um relato um relato sagrado, a Bíblia Sagrada, que não vai nos permitir nem o fanatismo, nem aquela ideia de que vamos perseguir e matar todos os homossexuais, como ficou transparente aí nessa reportagem que você leu, né? Cretinos, homofóbicos, e tem essas atitudes baseadas na Bíblia. Não são atitudes baseadas na Bíblia, porque quando eu vou para a Bíblia, eu vejo um Deus de amor, como disse o pastor Michelson. Mas tampouco este livro vai me permitir cair, descambar para um outro lado, de considerar a Bíblia apenas como um livro comum, mais um conto. Quem sabe a gente precisa aí desmitologizar a Bíblia, como diziam alguns no século XVIII, né? Vamos tirar os mitos da Bíblia e o que sobrar aí é a palavra de Deus. Hoje, eu nem sei como usaria essa palavra, esse seria um neologismo, né? Desmor-homofobizar a Bíblia. Tirar a homofobia da Bíblia, porque segundo alguns a Bíblia ela é um conteúdo homofóbico, um livro homofóbico, um livro que prega o ódio. E por justamente não conhecer ou não querer conhecer o contexto da Bíblia e procurar entender as passagens dentro do seu contexto, que algumas pessoas consideram a Bíblia, então, este livro extremamente prejudicial. E aí querem fazer certas dicotomias que não existem na própria Bíblia. Então, por exemplo, as pessoas querem encontrar um Deus muito gente boa no Novo Testamento, um Jesus assim, puxa vida, maravilhoso, e que aceita pecado e pecador junto,
e um Deus terrivelmente cruel e tirano no Antigo Testamento, que manda matar quem não obedece às suas leis. Então você vai ver um Deus assim cruel no Antigo Testamento, mas você vê um Jesus que chega para a prostituta e ninguém te condenou, eu também não te condeno. Só que as pessoas, elas parecem que gostam de ler os textos sempre faltando os pedaços. Nunca pega o texto na sua integralidade. Então você vai ver, por exemplo, o Jesus que diz: olha, eu não te condeno. Agora vá, filha, mas não peque de novo. Vá e não peques mais. É essa a passagem. E o Jesus que está ali, ajoelhado, junto com aquela mulher que está caída ao chão e conversando com ela, é o mesmo Jesus que dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Ele mesmo disse: eu sou. Antes que Abraão existisse, João 8, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele faz uso de uma nomenclatura, de um nome que os judeus, quando escutaram, na hora pegaram pedras para atirar neles. Você está dizendo que você é aquele lá de Êxodo? Que Moisés pergunta, mas quando chegar lá no Egito, como é o pessoal perguntar quem te enviou? O que eu digo? Aí Deus diz: diga que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. E Jesus fez exatamente uso dessa palavra. Quer dizer, o Deus que aparece na sarça, o Deus que aparece para Moisés e dá os 10 mandamentos, o Deus que dá todas aquelas ordenanças, é esse que está agora com aquela mulher dizendo: não peque de novo, não. Então, essas aparentes discrepâncias, não, dicotomias que as pessoas querem criar, colocando um Deus diferente no novo, fazendo um Deus bonzinho, outro mal, ou querendo, quem sabe, recortar a Bíblia, atualizar, como as pessoas preferem, isso é incompatível com uma leitura coerente e correta da Bíblia. Então, pastor, o que eu tenho percebido são duas coisas assim básicas, né? Primeira, pessoas que tentam picotar a Bíblia. Bem naquele estilo alta crítica, né? Ou das teologias identitárias, já tratei disso em meu canal, aqui tem vídeos sobre isso, né? Que usam textos fragmentados, leem um versículo e esquecem do outro, como você citou aí, né? Eu também não te condeno. Mas o que vem depois? Vai, não peques mais. Então, um esforço pela santificação, pelo abandono do pecado, que caracteriza o convertido. Um outro texto que eu tenho visto sendo usado de forma muito desonesta mesmo, né? É Isaías 16, 49. As pessoas só leem o 49 e esquecem o 50. No 49, são citados ali os pecados que levaram à destruição de Sodoma. De fato, havia ali arrogância, orgulho, descuidado para com os menos favorecidos, os pobres, né? As pessoas que precisavam de ajuda. Sodoma não estava nem aí para essas pessoas. Isso é falta de amor. Isso é falta de religião verdadeira. Porém, o verso 50, que as pessoas esquecem muitas vezes, ou omitem, né, de forma, sei lá, não quero julgar motivos, o verso 50 menciona ali que também havia naquela cidade abominação. A palavra que nós conhecemos, né, pastor Lezar, toevá, ela também é usada depois no grego lá, como ekporneu, em Judas 7. Ela se refere a pecados de natureza sexual também. Então havia perversão sexual ali em Sodoma, quanto também havia pecados de outra natureza, pecados sociais, pecados aqueles que são arrogância, né, como são citados ali. Então a primeira tendência que nós temos visto hoje é essa de picotar a Bíblia, de usar apenas aquilo que convém. E isso não é honesto, porque Jesus, quando ensinou hermenêutica para nós ali em Lucas, né, capítulo 24, ele usou toda a Bíblia para dar um estudo bíblico para aqueles dois discípulos que caminhavam para Emaús, começando por Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Todas as escrituras. Então, Jesus, ele entendia, obviamente, como Paulo também disse, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, todos os versos, todos os livros, todos os parágrafos, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, como alguns tentam sofismar aí, né? Ela é a palavra de Deus. Se a pessoa é um adventista de verdade e entende, né, que o Nisto Cremos, aquele livro, ele traz ali um resumo das principais crenças bíblicas adventistas, ela vai perceber que a crença número 1 começa com ela já. Diz que a Bíblia é a palavra de Deus dada aos homens por inspiração divina. Ela é infalível, não é inerrante, mas ela é infalível em sua mensagem. Então, apresentar algo diferente disso, como se ela fosse apenas um livro de construção humana, um livro condicionalmente, culturalmente condicionado, é desprezar literatura, né? É desprezar o fato de que o Espírito Santo foi quem nos legou o livro sagrado. E não podemos usá-la para justificar pecados, tráfico, condutas erradas, né? E nossos pecados
acariciados, particulares, o que nós temos é que nos lançar aos pés de Cristo, né? Clamar pelo perdão e procurar alinhar nossa vida com a vontade de Deus. A segunda coisa que eu tenho visto, pastor Eleazar, então, é a seguinte: como algumas pessoas estão percebendo que não tem como você despecaminar, digamos assim, né? Tirar o aspecto de condenação do pecado da Bíblia, porque Deus não pode tolerar algo que causou grande conflito no universo. Deus não pode tolerar algo que nos faz sofrer, nos machuca. Então, por isso, o ódio de Deus contra o pecado, contra as práticas pecaminosas, porque ele ama o pecador. Muito bem. Se eu não consigo fazer isso, se depois, se eu for honesto, né, e entender que, ao não picotar os textos, eu tenho que me render aos textos, eu tenho que entender e aceitar, ao fazer uma exegese responsável, eu percebo que, sim, a Bíblia me condena, e eu preciso correr para Jesus para ter isso resolvido. Então, o que alguns têm feito é o limite. É tentar cancelar toda a Bíblia. Eu tenho visto essa prática, essa tendência também, e eu chego a pensar, pastor Eleazar, que a Bíblia é a última barreira moral para a humanidade. Praticamente Sim. isso. E alguns estão percebendo isso, estão querendo destruir a Bíblia, derrubá-la, porque assim eles terão, como aconteceu na Revolução Francesa, lembra? Apocalipse 11, Sim. quando as testemunhas foram mortas na praça de Sodoma e Egito, simbolicamente representam lá a França, eles deram festas, ficaram felizes, alegres. Por quê? Porque a barreira moral havia sido retirada. E nós estamos vendo uma reedição dessa conduta em nossos dias. De maneira muito interessante, depois que a França faz isso, a França é o primeiro país no mundo a lançar o primeiro filme pornográfico. Quer dizer, você percebe que quando a barreira moral, que é a palavra de Deus, é retirada, é derrubada, o ser humano fica à disposição dos seus próprios pensamentos, à mercê da sua selvageria. O ser humano ele perde as capacidades de fazer o bom discernimento espiritual entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você mencionou, por exemplo, Ezequiel 16, onde fala de Toevá. Ali você consegue fazer um vínculo linguístico perfeito com Levítico. A questão da abominação, que fala da prática da homossexualidade como abominação, lá em Levítico, é repetido cá. Quer dizer, as pessoas, quando elas querem, e elas começam a fazer um estudo sério, dizem, poxa, não, mas espera aí, não foi somente como você disse, né, a falta de amor, a falta de compaixão para com o necessitado e etc., a hospitalidade, mas também a abominação, no verso 50, né, foram arrogantes, fizeram abominação diante de mim. Aí você, poxa, toevá é uma palavra pouco utilizada no Antigo Testamento, ela não tem, assim, milhares de ocorrências. Aí você vai lá no livro de Levítico, você vai perceber que de todas as práticas ali, do capítulo 18, a única que Deus chama de toevá é justamente esta. Os vínculos linguísticos, eles existem, as expressões, elas coadunam, e aí quando você começa a fazer um estudo sério, você vai ver, não, realmente são práticas que Deus condena. E a última barreira moral que ainda está de pé é esta daqui. É claro, então, entender o desejo ardente em destruir esta barreira moral. Por quê? Porque no momento em que você destrói isso daqui, no momento em que você joga por terra, como a França fez, qual é o próximo passo? A libertinagem completa. Se existe alguma coisa que tem segurado ainda a nossa sociedade, que, diga-se de passagem, precisa ressaltar isso aqui. A sociedade, eu falo aqui em termos de Brasil, nós somos cristãos, em sua esmagadora maioria. E eu diria que na esmagadora maioria dos cristãos, sejam eles protestantes, católicos, todos professam crer e seguir a Bíblia. E assim, em maior ou menor compreensão que tenham deste livro sagrado, eu diria que a maioria também esmagadora dos cristãos da nossa nação seguem os princípios morais, entendendo que as coisas que são escritas aqui neste livro devem ser consideradas como a palavra de Deus. Então, você vai ver que é comum entre os cristãos, é comum, e aqui eu não falo os cristãos, eu estou me referindo a todas as igrejas, não é? É comum a todos eles, por exemplo, que prática do adultério seja um ato pecaminoso. É difícil você encontrar um cristão, verdadeiramente cristão, seja católico, seja protestante, dizer que adultério não tem nada a ver.
em sua esmagadora maioria, eles vão dizer: não, isso aqui não está em harmonia com a Bíblia. A prática incestuosa não está em harmonia com a Bíblia. A prática da pedofilia não está em harmonia com os princípios bíblicos. A nossa nação, ela tem. Agora, o que a gente vai perceber, Pastor Michel, é de fato uma minoria que grita, que fala muito alto, querendo cancelar este livro sagrado para que as suas premissas, as suas ideias sejam postas acima da moralidade expressa aqui. Outro texto que eu vejo se cumprir em nossos dias é Isaías 5:20, né? O profeta diz: ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. É uma inversão de valores, uma inversão de conceitos, né? E a sociedade, a cultura que nos rodeia, infelizmente, tem embarcado nessa, né? Nessa relativização. Se nós perdemos realmente os freios morais, as balizas, os fundamentos, a gente passa a caminhar sobre Maria movediça. E aí tudo vai ser permitido, né? E aí viveremos. Eu fiz um estudo, pastor Eleazar, recentemente, até preguei um sermão sobre isso, está no meu canal. Eu comparei, porque as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, ali de 6 a 12, a gente vê uma intertextualidade tremenda ali, né? João faz referência a muitos textos do Antigo Testamento. E 3 juízos anteriores são mencionados ali como avisos: dilúvio, Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. E quando você lê ali, por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas, os 3 capítulos, analisando de forma cruzada, você percebe realmente uma postura muito semelhante, de arrogância, desprezo para com a palavra de Deus, exaltação das ideias humanas sobre a Bíblia, brincando com o pecado, e por aí vai, né? Eu fiz uma tabelinha até comparando os 3 capítulos ali. E o interessante é que é dito assim: olha, o pessoal da Torre de Babel tinha o dilúvio como aviso. O pessoal de Sodoma tinha a Torre de Babel e o dilúvio como aviso. E nós hoje que vivemos na iminência do fim do juízo, da volta de Jesus, do lago de fogo 1000 anos depois. Não quero aqui ser um pregador de fogo de Malaquias, né, como se diz, mas não dá para fugir disso, de ficar adorando a pílula, né? Passar a mão na cabeça de alguém que está no caminho errado sem avisá-lo é a maior prova de desamor que existe. Quem avisa é que é amigo, né? Então nós hoje temos o Sodoma e Gomorra, temos a Torre de Babel e temos o dilúvio, como exemplo de que Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera por muito tempo a depravação humana, a violência humana, o pecado, a indiferença, tudo aquilo que entra no guarda-chuva aí do pecado, né? Deus vai intervir em algum momento neste mundo. E aí? Será que o auto-engano vai me salvar? Será que aqueles que desprezaram a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, as muitas pregações que foram feitas não por ódio, não por homofobia, que é isso, não por qualquer tipo de fobia, mas porque está na palavra de Deus e nós temos que advertir as pessoas quanto a isso. Lá nas 3 mensagens angélicas, que segundo Ellen White são a mensagem mais essencial que nós temos que dar como igreja, ali diz, né? Babilônia caiu. Todo esse sistema de engano, de erro, de mentiras ideológicas e teológicas vai cair um dia. E aí, onde estaremos? Apocalipse 12:17. Aqui está o povo de Deus, né? Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus, que seguem a palavra de Deus, né? E tem ali testemunho de Jesus, ou então tem a fé de Jesus, né? Essas pessoas é que estarão em pé quando o Cordeiro aparecer nas nuvens dos céus. E eu espero que as pessoas elas parem um pouco para pensar, né? Nós todos paremos para pensar, porque todos nós temos nossas falhas, nossas lutas, nossas tentações, nossas falhas morais, né? Que vêm lá da infância, muitas vezes, questões herdadas ou cultivadas, como diz Ellen White, mas entendamos que há poder para vencer todas elas, tanto problemas herdados, genética, epigenética, quanto aqueles cultivados por causa da cultura, o mundo que nos rodeia. Deus tem o poder para nos conceder e nos fazer vitoriosos. E não destrua a Bíblia, não recorte a Bíblia, não faça isso, porque a palavra de Deus, olha o paradoxo, né? Alguns falam assim: eu só sigo Jesus. A Bíblia não. Mas, ora, Jesus disse tantas vezes assim: nunca lestes as Escrituras? Mas e você aprendeu de Jesus aonde mesmo? Foi em Flávio Josefo, foi? Pois é. O próprio Jesus, que dizem seguir, enalteceu a palavra. Os profetas, né? Ele se pautou pelos profetas, enfim. Então, se nós queremos seguir Jesus, sigamos a palavra que apresenta Jesus, sigamos o Jesus da palavra. É isso que nós temos que fazer. Amém. Amém. É isso. Excelência, eu olho para essa tendência atual, para essas ideologias que têm surgido e cada vez mais querendo colocar em descrédito a Bíblia, e eu fico olhando, de fato,
está chegando o fim do tempo do fim. Porque Jesus disse claramente, olha, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, e é muito interessante que estes episódios, pontualmente, são extraídos por Cristo para identificar o mundo exatamente antes da sua vinda. Assim como foi nos dias de Noé. Você tinha uma sociedade imoral, uma sociedade que bebia, casava, dava-se em casamento, de amoralidade zero. Você vai ver Jesus dizendo também, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E aí você tinha uma sociedade similar, com o pessoal bebia, casava, dava-se em casamento e com práticas da abominação, e a gente vê isso claramente ali no episódio de Ló com os anjos, uma sociedade completamente longe dos caminhos de Deus. E aí Jesus diz, como foi naqueles dias, assim será na vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo? Se os dias de hoje não são similares àqueles dias, eu não sei mais até quando nós precisamos ir além. Uhum. Então, fico alerta. Estamos nos aproximando do retorno do nosso Salvador. Mas Amém. a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Uhum. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil perseverar até o fim, pastor Michelson. Pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como outros que têm se levantado em favor da verdade, são pessoas que são tidas como fanáticos, né? São pessoas que são tidas como Preconceituosos. preconceituosos, homofóbicos, sem amor, pessoas que pregam o ódio. Por mais que a gente diga repetidamente que precisamos amar as pessoas, fiz vários vídeos no meu canal entrevistando pessoas que têm a tendência homossexual, mas disseram, não vou viver a prática homossexual porque eu quero viver para Jesus. Isso tudo é desconsiderado. E apenas o que fica é um discurso de ódio. Essas pessoas odeiam, essas pessoas têm que ser canceladas. Então, parece que o ódio que eles têm pela palavra de Deus por condenar as suas práticas é transferido para aqueles que defendem a palavra de Deus, e a todo custo eles querem estabelecer uma perseguição a estas pessoas. Não é incomum se ver aí tanto nos nossos canais quanto em outras mídias sociais, pessoas fazendo ataques mesmo, né, desferindo discursos, estes sim, de ódio, né, contra aqueles que defendem a palavra de Deus, querendo a cabeça, querendo sangue. É como se fosse como se a gente realmente fosse assim verdadeiros criminosos, como se nós fôssemos verdadeiros criminosos, simplesmente porque nós dizemos que temos que amar todas as pessoas, mas não concordar com as suas práticas, sejam elas quais forem. Enquanto você está falando que você não pode concordar com a prática do indivíduo que está roubando, tá, deixa ele falar. Você está dizendo, o indivíduo está vivendo na prática do adultério e tal. Tá, vai, passa. E parece que você falar de diversos pecados, nós não pode desonrar seu pai e sua mãe, isso aí passa. Mas se você tocar em determinado ponto, se você disser assim, esta prática que Deus abomina, discurso de ódio, tem que cancelar, tem que fazer alguma coisa contra essa pessoa. E isso demonstra que, sim, nós estamos vivendo no finalzinho dos tempos. Noé também sofreu coisas assim, não é? Quando Noé estava pregando, as pessoas riam dele, diziam, você é mais um lunático, um fanático. Não está vendo que a ciência já provou que não chove? e Noé dizia, não, vai chover. O que quer chover? É cair água de cima. Não, isso é impossível. Né? Subia só um vapor da terra. Você vai ver na época de Ló, ele dizendo, olha, não façam isso, meus irmãos. Ele ainda chama meus irmãos. Se você lê o discurso de Ló naquele contexto ali, dos habitantes de Sodoma e Gomorra, você vê um indivíduo tentando apaziguar. Meus irmãos, por que vocês vão fazer uma coisa dessas? Com amor, com carinho, por favor, não façam isso. E parece que quanto mais se fala em amor e trata-se com respeito, chamando meus irmãos, aí parece que o ódio se acende ainda mais. Pois agora a gente vai fazer pior com você do que a gente faria com eles. Foi a resposta da multidão em ódio à fala de Ló, que queria preservar a integridade física dos seus amigos que acabavam de chegar em sua residência. Então a gente tem percebido uma crescente nesse sentido nos últimos dias. As pessoas que, quanto mais a gente fala em amar as pessoas e não compactuar com as suas práticas, como Ló fez,
o ódio parece que vai aumentando cada vez mais. Perseveremos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Amém, amém. Amigo, então, por favor, leva a sério a palavra de Deus, leia a Bíblia, estude-a e pergunte para Deus, Senhor, o que eu preciso mudar para colocar minha vida em conformidade com a tua palavra? É assim que temos que viver. E é assim que seremos felizes de verdade. É assim que teremos uma esperança real e estaremos nos preparando para a volta de Jesus. Deus nos abençoe. Então, um abraço aí para os inscritos, seguidores do canal do pastor Eleazar, do meu também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a família de vocês também. Amém.